Boa tarde, senhora presidenta. Hoje foi um dia importante de embates e de debates aqui no Parlamento. A gente vê o governo estadual falido, quebrado, com secretários, o ex-governador presos, insistindo em aprofundar ainda mais o endividamento do nosso Estado, inclusive para estimular planos de demissão voluntária, sem dizer sequer quais empresas vão ter o seu quadro diminuído. Propostas que podem levar ao desmonte completo da política agrícola, da agropecuária, da pesquisa no estado do Rio de Janeiro e que, obviamente, nós somos contra. Por isso, a oposição hoje interveio e esvaziou o quórum para não permitir que esses projetos sigam tramitando, trazendo ainda mais prejuízo para o conjunto da população do estado do Rio de Janeiro, em especial para os seus servidores. Mas mais do que isso, ao fazermos essa ação hoje, infelizmente, 2 projetos meus que estavam em pauta não puderam ser aprovados. Um deles, que eu quero tratar aqui na tribuna, é o projeto que estabelece o dia 28 de março como dia de memória, verdade e justiça na rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro. Esse projeto é uma sugestão, uma das propostas que saíram do relatório da Comissão da Verdade no estado do Rio de Janeiro. Tem como objetivo fazer com que todo dia 28 de março, dia da morte do estudante Edson Luiz, que amanhã completa 50 anos, que todo dia 28 de março seja lembrado nas escolas como dia de resgatar a memória de um período triste na história do Brasil, onde a democracia foi violentada, onde uma ditadura civil-militar se impôs através da força e centenas de brasileiros foram vítimas fatais do terror de Estado. Milhares de brasileiros, dezenas de milhares, sofreram torturas, sofreram diferentes formas de violência, desapareceram como preço de um momento onde a nossa democracia foi solapada em nome de interesses empresariais para interromper um processo de mudanças que estava em curso no governo de João Goulart. Esse projeto, ele visa trazer para dentro da escola a necessidade de reflexão democrática. Não se constrói uma democracia madura se não se é capaz de enfrentar os traumas, os resquícios do autoritarismo, os resquícios da violência e do terror do Estado. O assassinato de Edson Luiz no calabouço é um marco. É um marco na mobilização contra a ditadura e, posteriormente, no aprofundamento da repressão e da violência no âmbito da própria ditadura militar. O trabalho que as comissões da verdade fizeram no país inteiro foram trabalhos importantes para jogar luz no que representaram esses anos de 64 a 85, onde fomos governados por militares, sustentados numa aliança com setores empresariais, midiáticos, religiosos, e que jogaram tanta tristeza na história do nosso país. Sem dúvida nenhuma, esses anos de ditadura foram fundamentais para garantir que o Brasil permanecesse como um dos países mais desiguais do mundo. A violência não foi gratuita. A violência era direcionada a um projeto de poder que queria impedir que a jovem democracia brasileira enfrentasse reformas de base, reforma universitária, reforma agrária e conseguisse enfraquecer os pilares da superexploração do trabalho, os pilares que fizeram e fazem até hoje do Brasil um dos países mais desiguais do mundo. Eu peço ao presidente dessa casa, deputado André Siciliano, que mantenha na semana que vem em pauta
esse nosso projeto. Semana que vem ainda é uma semana parte das lutas e da descomemoração do dia do golpe civil-militar no Brasil. É fundamental que a gente não permita que se esqueça o que foi o terror de Estado, o que foi a violência de Estado, o que significou a ditadura civil-militar no Brasil. Precisamos fortalecer a memória dos nossos mortos. Precisamos fortalecer a memória dos símbolos daquele período de terror, como, por exemplo, o prédio do antigo DOPS, que é necessário ser transformado num museu de memória e de luta por direitos humanos no Brasil. Se a gente permita que se esqueça, se a gente permita que não seja lembrada a gravidade desse período, a gente permite que as condições para a repetição da barbárie e da violência de Estado estejam dadas. É necessário fortalecer a luta por memória, por verdade e por justiça, para que as novas gerações conheçam o que aconteceu, para que a sociedade brasileira não se esqueça desse período de terror, para que a gente possa ter justiça e que esses crimes não aconteçam nunca mais em nome do Estado brasileiro. Memória, verdade e justiça, para que não se esqueça e para que não se repita.